essa sociedade, na sua evolução, tanto cultural, deixa eu pegar aqui, tanto essa evolução cultural, quanto essa evolução social, a evolução econômica, tá? Então, a contabilidade adere e caminha junto aí, tá? Bom, vocês estão vendo aí a projeção da tela, pessoal? É só colocar o sim ali para mim no chat. Ok? Beleza, ok. Então, assim, o que é técnica contábil, pessoal? Tá? Então, é a forma com que a contabilidade realiza a sua atividade, né? Então, qual é o objetivo da contabilidade? Controlar o patrimônio, né? De que forma que ele controla, estuda, analisa esse patrimônio? Através das demonstrações. E como se chega a elaborar essas demonstrações? Bom, aí nós temos as técnicas contábeis. Tá? Então, vamos lá. Primeira técnica, escrituração. O que é escrituração? É o ato de escriturar, o ato de escrever, né? Então, a contabilidade, ela relata, escreve, enfim, ela faz o registro no papel de tudo o que aconteceu no patrimônio. Tá? Então, e o segundo? Bom, essa escrituração é dada como? O registro dos fatos cronológicos do patrimônio, dando à contabilidade a característica de verdadeira história do patrimônio. Enfim, é um registro em livros próprios. Então, nós temos dentro da contabilidade alguns livros obrigatórios e livros auxiliares. Então, livro obrigatório, diário, razão e caixa. Livro auxiliar, livro de apuração de CMS, livro de registro de funcionários, né? O registro de funcionários é obrigatório, o livro caixa, o livro de conta corrente é opcional, né? O livro caixa, diário e razão são obrigatórios, cada um para um determinado tipo de empresa, ou todos, se a empresa assim quiser. Tá? Nele são registrados todos os fatos e atos administrativos. São aqueles que ocorrem no dia a dia, né? Então, e ela escritura isso de que forma? Nós temos uma técnica que se chama lançamento em diário. Então, a forma primeira de registro é o lançamento em diário, quer dizer, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. Tá? Então, ele registra, assim, o fato no momento em que ocorre. Bom, feito o lançamento, nós vamos cair para as demonstrações. Né? O que são as demonstrações? São as expositoras do patrimônio. O que quer dizer isso? São as formas com que a contabilidade coloca à disposição de seus usuários o resultado da escrituração. Tá? Então, essa escrituração realizada pela contabilidade é exposta ao usuário através das demonstrações contábeis. Então, nós temos duas categorias distintas dessas demonstrações. Né? Categoria econômica e categoria financeira. A categoria econômica diz respeito ao longo prazo, né? Tudo que estiver relacionado a longo prazo da empresa. E a categoria financeira são as demonstrações de curto prazo. Então, dentre as demonstrações dentre as demonstrações mais comuns da contabilidade, tá? Nós temos o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a DRE. Nós também temos as demonstrações de lucros e prejuízos acumulados, demonstrações de origem e aplicação de recurso, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração de fluxo de caixa. Essa demonstração de fluxo de caixa é o que a gente chama de
informação financeira, porque é o curto prazo, é o dia a dia, né? O dinheiro que entra e sai da empresa. Então, é uma demonstração de natureza, de categoria econômica, tá? Financeira, desculpa. As econômicas são o do balanço patrimonial, que é o referente ao lucro do ano, o DRE, né? Demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, a demonstração de origem e aplicação de recurso, demonstração da mutação do patrimônio líquido, tudo isso é de categoria econômica. Então, é só lembrar, o que é econômico? Relação de longo prazo, igual aquelas informações econômicas que nós vimos na aula passada. Se enquadra da mesma forma, tá? Assim como nós temos as informações, nós temos as demonstrações. Bom, após eu fazer as demonstrações, tá? Então, fiz lá a minha demonstração. Como é que eu sei que a minha demonstração está correta? Se essas demonstrações estão corretas? Através da auditoria. O que é a auditoria? É uma técnica especializada que se emprega para ver a exatidão dos registros e das demonstrações. Então, como a demonstração é oriunda do registro da escrituração, né, do registro que é feito pela escrituração, logo, a demonstração, a auditoria, verifica se esse registro inicial está coerente. Então, nada mais é do que isso. A auditoria vai verificar se tudo que foi registrado na escrituração está coerente, está de acordo com os princípios contábeis. Se estiver, ele valida as demonstrações. Quais princípios? Aqueles que nós vimos na aula passada, né? Continuidade, da entidade, oportunidade, custo histórico, né? Prudência, conservadorismo, etc. Tá? Todos aqueles princípios. Tem mais, sim, mas nós vamos trabalhar só com aquele. Outra técnica, análise de balanço. O que a análise de balanço faz? Ela utiliza de métodos, então é tudo uma sequência, pessoal. A gente escritura, demonstra o que foi escriturado, valida o que foi escriturado e analisa as demonstrações. Quer dizer o quê? Das demonstrações que você tirou da sua escrituração, após a sua validação com a auditoria, você vai usar de métodos e processos específicos que permitem decompor, comparar, interpretar o conteúdo das demonstrações contábeis, de forma que os interessados na riqueza patrimonial, no patrimônio da empresa, aquelas entes que sempre estão aguardando lá informações da empresa, que querem informações da empresa, né? Lembram que nós fizemos na última aula? Né? Os interessados nas informações, que são bancos, fornecedores, clientes, os funcionários, governo, a sociedade, o sindicato, enfim, todos os interessados em informações contábeis se utilizam da análise de balanço para obter essas informações. Claro que os donos da empresa são as que detêm maior número de informações. Por quê? Porque eles é que são o proprietário e precisa saber como anda toda a empresa de maneira geral, né? Então, eles detêm o maior número de informações. Atrelado a isso, lembre-se sempre, os princípios contábeis estão sempre atrelados à contabilidade. Então, a contabilidade que ferir algum princípio desses, ela é considerada nula. Tá? Então, a contabilidade é considerada nula, né? Errônea, equivocada ou fraudulenta, até mesmo, tá? Se foi por um erro, né, um erro, um equívoco, tudo bem. Ou então foi fraude, tá? Bom, fatores de produção, né? Então,
A contabilidade ou toda a economia, ela se fundamenta num tripé, como se fosse um pedestal aí que vocês colocam a câmera para filmar e etc. Né? 2 não conseguem manter a câmera em pé, 3 já conseguem. Tá? Então, como é que é isso? Nós temos a seguinte fatores de produção. Esses são fatores. Eu preciso de terra, ou a natureza, que é o quê? Representada pela soma de todos os recursos naturais que podem ser utilizados e transformados pela empresa. Então, traduzindo para a empresa, eu preciso de matéria-prima. Trabalho, representado pelos recursos humanos à disposição e aplicados na atividade e tal. Pode ser também as máquinas, equipamentos, etc. Tá? Então, eu preciso de trabalhadores, mão de obra. E eu preciso de capital. O que é o capital? São o que pode ser os equipamentos, as matérias-primas, o dinheiro, o capital inicial que começou a empresa para poder gerar riqueza. Então, sem esses 3 fundamentos básicos, esse tripé básico, não se obtém produção, não se gera riqueza. Tá? Então, eu preciso de matéria-prima, preciso de trabalhadores, mão de obra, e eu preciso do capital. O capital foi converte em compra de máquinas e equipamentos para fazer a produção. Sem esses elementos, eu não tenho produção. Todos esses fatores de produção, né, são empregados nos setores de produção. Então, nós temos vários setores de produção. Nós temos 4 setores de produção básicos aqui, né? O primário, tudo que compreende a agricultura, a pecuária, a exploração de recursos naturais, minerais, né? As cooperativas, né? O agronegócio, de maneira geral. Tá? Eles também têm os tripé, né? Que ele precisa da natureza para produzir, ele precisa de mão de obra para trabalhar essa produção, e ele precisa de máquinas, equipamentos e o dinheiro para conseguir produzir nesse setor, para extrair mineral, para produzir, para plantar, para colher, etc. O setor secundário a gente representa pelas indústrias. Bom, ela tem 2 tipos de indústria. Indústria de transformação e indústria de construção. Tá? A indústria de transformação, ela pega a matéria-prima e os insumos e transforma em produtos acabados. A indústria de construção, né, ela é que produz esses bens de uso constante. Ela vai pegar esses bens e fazer fábrica, construir as cidades, os prédios, são as obras de maneira geral, né? Então, toda a construção, fábrica, residência, construção de infraestrutura de esgoto, de rede elétrica, enfim, toda a parte que for onde o ser humano vive, né? Todas essas obras, essas benfeitorias, é realizada por essa indústria de construção. Terceiro setor, terciário, né? O setor terciário compreende o que? As atividades basicamente de serviços, serviços financeiros, transporte, comunicação, educação, recreação, assistência médica hospitalar. Em termos econômicos, as atividades comerciais são consideradas serviços, pois se encontram em posição intermediária entre o produtor e o consumidor, realizando assim a distribuição de bens. Então, aqui também está atrelado todas as outras empresas que compram uma matéria-prima e vendem direto, repassam. Por exemplo, os mercados compram da indústria de transformação e vendem para o consumidor final. Exemplo, o óleo de soja. Então, o setor primário produz, planta a soja, colhe e a indústria transforma essa soja em óleo, em outros produtos de soja, base de soja, vende para um setor aqui terciário, que são os supermercados,
e este coloca à disposição do consumidor final, que somos nós. Compreende? Então, é assim que funciona os setores de produção. E ainda temos um quarto setor que a gente caracteriza como um setor que atua em preservação ecológica, preservação ambiental, né? Geralmente agido por iniciativa privada, que é uma liberação que o Estado dá porque ele não é eficiente o bastante, ou não atua muito. Então aí entram as ONGs, são as organizações não governamentais, né? Elas são criadas para atender um determinado segmento, onde o Estado não tem tanto serviço, não tem tanto interesse ou não tem uma expertise para atuar, né? Por exemplo, Projeto Tamar, SOS Mata Atlântica, SOS Lobo Guará, SOS Peixe Boi, SOS Rio da Amazônia, né? Enfim, a Mata Ciliar, né? Enfim, N projetos que são criados para preservação ambiental. Bom, vamos pegar o exemplo do Projeto Tamar. Então, o Projeto Tamar é um projeto de preservação da tartaruga marinha. O que o governo tem que não pode executar esse projeto? É um projeto de vulto nacional? Sim. A tartaruga marinha afeta o biossistema, a biodiversidade marinha, ela é responsável por N outros fatores aí de preservação, recifes, corais, essas coisas todas. Bom, mas o Estado, o governo em si, para trabalhar nesse projeto, precisaria abrir concurso público para contratar biólogo, barqueiro, mergulhador, enfim, todo o pessoal especializado nessa parte da tartaruga, para fazer esse manejo, né? Então, ele vai ficar, pessoal que vai de canoa, pessoal que vai catar os ovos, enfim, toda a estrutura. E ele precisa ter pessoal para trabalhar no serviço público só através de concurso público. Já as ONGs, não, ela cria esse projeto e aí diz lá, nós vamos abrir um projeto de catar os ovos da tartaruga. Então, você contrata lá um X número de pessoas por tempo determinado e terminou o projeto, demite todo mundo, paga as indenizações e pronto, acabou. Depois o próximo projeto pode chamar até os mesmos, mas eles podem trabalhar por projeto, né? E já no serviço público não é assim. Se você contratou ele para catar ovo, ele vai catar ovo até o resto da vida dele. Então, é proibido o remanejamento, né, de pessoal, a não ser se for readaptação para o programa de saúde. Caso contrário, não. Tá? Então, é por isso que criou-se os 4 setores. Esse quarto setor. E estima-se que ela represente aí 1/4 da economia global passa, né, do dinheiro passa pela mão dessas ONGs, tá? Em função de patrocínio, de recebimento de valores. Por quê? Muitas empresas, por exemplo, a Petrobras, patrocina o projeto Tamar, por quê? Onde é que é a maior exploração da Petrobras? No oceano. Onde é que é o habitat das tartarugas? No oceano. Então, elas acabam, a atividade econômica dela prejudica o habitat natural da tartaruga, então ela teria que repor isso de alguma forma. Então, o que ela faz? Ela patrocina esses tipos de projetos. Bom, a contabilidade também trabalha com pessoa física e pessoa jurídica. O que é pessoa física? É todo cidadão comum, né? O ser humano que nasce com a certidão de nascimento e desaparece com a certidão de óbito. Né? A pessoa jurídica, não. A pessoa jurídica é uma entidade à parte. Isso quer dizer o quê? É uma nova personalidade, uma nova pessoa, né? Que nasce o quê? Da junção de pessoa jurídica com pessoa jurídica ou
da pessoa jurídica com pessoa física, ou mesmo pessoa jurídica com pessoa jurídica. Isso quer dizer, empresa em empresa montam uma terceira empresa. Pode, é um consórcio ou uma outra empresa? Sim, sem problema. Aqui nós tivemos isso quando criou a base de gás, né? Então, aquela empresa que trabalhou na base de gás foi uma junção de empresas, Camargo Correia, Serveng, CBPO, por exemplo. O que está tocando aí o entorno aqui da Serra são uma junção de várias empresas que formaram um consórcio. Por que se forma um consórcio? Para participar da licitação, né? Para que o capital somado das empresas que são associadas consiga dar o valor da obra. Então, você tem que ter de capital, no mínimo, 150% do valor da obra estimada. Então, juntando várias empresas, é fácil de obter esse capital, né? Isso é uma regra da lei de licitações. Então, pessoa jurídica, ela não morre com a morte dos sócios, né? Ela é eterna, vamos dizer assim, né? Ela não morre porque um sócio morreu, ela passa para o sucessor. E a pessoa jurídica só desaparece em 3 situações. Primeiro, quando os sócios desejam separar, encerrar a empresa. Outra, quando existe um prazo pré-determinado de encerramento no contrato social. É o caso da nossa base de gás aqui que eu citei, né? Então, a base de gás tinha um prazo determinado para encerramento, que era quando entregasse o projeto, entregasse a base, tudo pronto, aí encerrou o contrato. E uma terceira hipótese é quando você é decretado a falência pelo juiz. Então, você não conseguiu honrar suas dívidas, o juiz abre um processo de liquidação, você entra em concordata e acaba, se não pagar essa concordata, acaba abrindo falência e o juiz manda fechar a empresa. Bom, as pessoas jurídicas se dividem em dois setores, vamos dizer assim, em 2 formas jurídicas, que são a de direito privado e a de direito público. Lembrando, de direito público tem relação com Estado, município, União e autarquias. Isso quer dizer, sempre tem uma participação, tem que ter participação societária do governo. Estadual, municipal, federal. Tá? As empresas de direito público são todas as outras que não têm participação no governo. Como vocês fizeram um trabalho lá, tipo de sociedades que existem, entram aqui, ó, sociedade comercial, sociedade civil, os templos, né, as associações, as fundações, né, enfim. As pessoas jurídicas, ela tem capacidade de assumir direitos e obrigações durante a sua vida útil, vamos dizer assim. Né? Durante a sua existência, ela vai adquirindo direitos e obrigações e por intermédio dos seus diretores, dos seus dirigentes, etc. Quanto à forma jurídica, aquele que vocês fizeram aquele trabalhinho, né? Então, só para explicar aqui, nós temos a forma individual, a forma de sociedade, que é a união de uma ou mais pessoas, né? Sua personalidade é distinta para cada tipo de sociedade, tem uma regra própria. Então, por exemplo, nós temos sociedade em nome coletivo, né? Sociedade em comandita simples, nós somos sócios comanditários e comanditados. Comanditários tem direito a voto, comanditários não. Sociedade de capital e indústria. Então, sociedade de capital e indústria, um sócio de capital é o que entrou com capital e o sócio de indústria é o que faz a parte operacional. Só quem tem direito a votar são os sócios de capital. Sócio por cota de responsabilidade limitada, quer dizer, cada sócio responde por uma parte que colocou lá no capital inicial. Sociedade anônimas, tem 2 tipos de sociedade anônima. Sociedade anônima de capital aberto e de capital fechado. Capital aberto, negocia as ações na bolsa. Né? São 2 tipos de ações, sempre. Preferenciais, né, e ordinárias. Ações preferenciais
tem direito a receber primeiro os dividendos, porém não tem direito a voto. Ações ordinárias têm direito a voto. E hoje todas são nominais, tá? Nominativas. A sociedade em cota de participação, em conta de participação, e as cooperativas. Aí tem as associações, etc. Né? Cada um tem um ordenamento jurídico, regras próprias e responsabilidades próprias. Aqui a gente citou, na última vez, bem na última aula, bem por cima, né, sobre capital, patrimônio. O que é patrimônio? Tá? É o principal objeto da contabilidade. Tá? O patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações que uma empresa ou uma pessoa física tem. O que são bens? São itens que satisfazem a necessidade humana, né? E tem um valor econômico. Tá? Bom, os bens também podem ser materiais ou imateriais. Como assim? Bens materiais possuem existência física, a gente chama de corpóreos e tangíveis, tangíveis que você pode tocar. Tá? E geralmente são os objetos que a empresa tem para uso, troca e consumo. Exemplo do uso, né? O que são materiais de uso? Bens materiais de uso. Utilizado pela empresa para a continuidade do serviço. Exemplo, armários, móveis, utensílios, computadores, máquinas, equipamentos, veículos, as vitrines, infraestrutura, galpão, imóvel e etc. Tudo que é necessário, que a empresa precisa para estar em atividade. E os bens de troca, geralmente é representado por dois tipos, tá? Bens de troca são dinheiro e mercadoria. Eu pego o dinheiro, compro mercadoria, pego a mercadoria e compro o dinheiro. Troco por dinheiro. Entendeu? Troco mercadoria por dinheiro e o dinheiro por mercadoria nova para eu poder revender e assim sucessivamente ganhar o lucro. E os bens materiais de consumo. Consumo, como o próprio nome já diz, é o que a empresa utiliza no seu dia a dia. É o material de limpeza, material de escritório, material de embalagem, enfim. Tudo que a empresa precisa usar no dia a dia para executar as atividades dela. Os bens imateriais são chamados os incorpóreos ou intangíveis, embora não possua existência física, quer dizer, não pode ser tocado, não pode ser guardado ou levado embora. Eles existem na forma de contrato, por exemplo. Então, vamos dizer assim, os gastos que a empresa teve para abrir a empresa, gastos pré-operacionais. Dentro da legislação brasileira, ele permite que eu pegue todos os gastos que eu tive para abrir essa empresa, guarde numa determinada conta e vá me creditando aos poucos, amortizando aos poucos essa conta. Então, tipo, eu não jogo tudo como despesa logo no primeiro período, eu vou jogando paulatinamente, ano a ano, um pouco desse valor de despesa, para mim recuperar esse capital. O mesmo serve para modernização, né? Eu vou trocar meus equipamentos, não, mas se eu lançar todos os débitos que eu gastei agora dessa despesa de troca, de manutenção, infraestrutura, eu vou gerar um prejuízo nesse ano e nos outros eu vou ter lucro e vou pagar imposto sobre o lucro. Então, o governo tem você joga isso como gasto de reorganização e amortiza uma parte dele todo ano a título de despesa. Fora isso, nós temos direito de uso de marcas e patentes. Todo mundo sabe o que é marcas e patentes, né? Marca é o uso que você tem de uma determinada, o uso que você adquire, né? Que você paga aluguel por um determinado uso de uma determinada marca. Exemplo, né? Nós temos lá a McDonald's, o CCEA, o CNA, Frisk, o Anglo, né? O Objetivo, o sistema poliedro, enfim, todos os outros
grandes marcas, tipo a Copenhagen, Cacau Show, Cacau Brasil, né? Enfim, várias grifes, né, que você tem, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, né, Arezzo, enfim, que você, essa marca pertence a uma empresa e ela aluga essa marca para você. Mas como é que você tem o direito dessa marca? Ela é dada por um contrato de fidelidade. Só você naquela área pode usar essa marca. E aí os produtos vêm para você, todo o know-how, toda a logística da loja, eles fazem treinamento, aquela coisa toda. Mas isso tem um valor econômico. E esse valor é registrado como intangível. Os direitos. Direitos são todos os valores que a empresa tem a receber de terceiros. Tá? Exemplo, nota promissória, aluguéis, duplicatas, né? Enfim, tudo que ela tem vem com essa expressão a receber. A única exceção dada a isso é a conta clientes. Né? Então, o que tem de especial na conta clientes? Clientes é como se a empresa tivesse vendido consignado. Né? Então, o que é esse consignado? É quando você vende a prazo, mas não pega nenhum instrumento de crédito como garantia. O que é um instrumento de crédito? Um cheque, uma duplicata, uma nota promissória. Né? Então, isso é um instrumento de crédito. E obrigações. Né? Aí, detalhezinho aqui do direito. Tá? Direito, você vender consignado quer dizer o seguinte, você entregou a mercadoria para uma loja, né? Você é o revendedor, deixou numa loja para vender, ela vende, dá uma semana, semana que vem você passa, você recebe o da semana anterior e deixa um novo lote lá para ela vender. Tá ok? Bom, obrigação. São todos os valores que a empresa tem a pagar a terceiros. Como? Duplicatas a pagar, nota promissória a pagar, salários a pagar, impostos a pagar, né? Ou então também pode ser impostos a recolher. Então, essas duas frasezinhas. Pessoal, perdi a conexão. Estou tentando fazer a reconectar aqui, só para não perder a gravação, ok? Então, o que eu tenho de quando se diz da minha obrigação a pagar, né?
é exatamente quando, assim como eu concedi ao meu, assim como eu concedi ao meu cliente um prazo, eu forneci mercadoria e concedi um prazo para ele me pagar, eu também posso receber um prazo do meu fornecedor. Isso quer dizer, ele pode ter chegado para mim falando assim, ó, para você repassar os meus produtos, para você comprar os meus produtos, eu vou te dar um prazo de uma semana. Então, eu te entrego agora e você me paga na semana que vem. Tudo bem. Pode acontecer isso também. Tá? Eu acho que consegui retomar aqui, pessoal. Minha conexão está meio ruim. Estou retornando. Melhorou? Melhorou o áudio aí, pessoal? Bom, então ótimo. Voltando lá, acontece, né? Então, isso são as obrigações. Tá? Então, como é que nós representamos o nosso patrimônio, né, dentro da contabilidade? Através do balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial, pessoal? É como se fosse uma balança. Tá? Então, vejam aqui, por exemplo, que nós temos um. Não parece? Você tem um elemento aqui, então ativo e passivo. Esse é o meu balanço patrimonial, como se fosse uma balança, tá? Ele proporciona o equilíbrio patrimonial. Então, o que tem que estar equilibrado aqui? O ativo e passivo tem que estar em equilíbrio. Como é que gera esse equilíbrio? Os bens e direitos ficam no ativo e as obrigações mais o patrimônio líquido, né? Tem um patrimônio líquido aqui, dentro do meu passivo, que representa também umas obrigações. Então, a soma do meu ativo, que são os bens e direitos, tem que dar exatamente igual à soma do meu passivo, que são as minhas obrigações. Ponto. É isso aí. Essa é a equação fundamental do patrimônio. Tá? Tudo isso é feito dentro da contabilidade através do exercício social. O que é o exercício social? É o período que compreende de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá? Então, isso é o que chamamos dentro da contabilidade de curto prazo. Tá? E o que exceder esse um ano é chamado de longo prazo aqui no país. Ok? Bom, fora, todas as empresas aqui estão obrigados, tá, a trabalhar com esse exercício social, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
Ele tem que fechar o seu balanço, apresentar os seus resultados e tal. Mesmo que a empresa tenha começado no meio do ano, eu vou até 31 de dezembro, fecho o balanço dele e começo janeiro de novo, mês a mês, paulatinamente, tá? De novo. Aspectos qualitativos e quantitativos. O que são isso, pessoal? O aspecto qualitativo e quantitativo, ele determina. Qualitativo, ele dá nome, qualifica. Então, ele vai identificar o que é bem, o que é direito, o que é obrigação. Então, ele vai dar um nome. O que é esse nome dado pela contabilidade? Tá? O nome dos ativos, que são os bens e direitos dentro da contabilidade, é o que representa o próprio elemento. Exemplo. Todo o dinheiro que a empresa tiver em seu caixa, guardado dentro dela, a gente chama de conta caixa. Todo o dinheiro que ela tiver guardado no banco, conta movimento. Toda mercadoria que ela tiver, todo bem que é destinado à venda, a gente chama de mercadoria. Todo carro, caminhão, caminhonete, moto, barco, trator, etc., trator de reboque e tal, ela entra como veículos. Empilhadeira, computador, impressora, são equipamentos. Então, a contabilidade, ela utiliza esses aspectos qualitativos para dar nome no que acontece. Então, vamos lá. O que tem de direito? Caixa pode ser, o dinheiro, a mercadoria são todos os itens para venda, os veículos são todos os automóveis e automotores disponíveis, até barcos, aeronaves, etc., disponível na empresa para utilização. Imóveis, pode ser terreno, pode ser galpão. Dentro dessa conta, ele é separado um a um, mas para a demonstração do resultado, demonstração final, ele separa, centraliza tudo num grupo só. Então, a gente chama isso de grupo de contas. Tá? Ele pode ter 4 ou 5 caixas, filial 1, filial 2, filial 3. A soma deles vai estar tudo na conta caixa. Direito. Duplicata a receber, a conta cliente, nota comissória a receber, né? Faturas a receber, contas a receber, enfim. Tem N outros valores, tudo com a expressão a receber. Depende do instrumento de crédito emitido. As obrigações, a mesma coisa. Está lá constando. Fornecedor. Você tem que pagar o fornecedor por causa que estão consignado. Duplicata a pagar, nota comissória a pagar, imposto a pagar, imposto a recolher, né? Que apareceu aqui, ó. Então, tá? E aspecto quantitativo é o que dá valor, atribui valor em moeda corrente. Então, o caixa eu tenho R$100. De mercadoria eu tenho 150. De veículo eu tenho 30. De imóveis eu tenho 250. Pode ser 250 mil, 250 milhões, não importa. Tá? É só para dizer que o aspecto quantitativo é o quanti, ele atribui valor numérico em moeda corrente do país. E a nossa representação gráfica do patrimônio vai ficar assim, em formato, né, que a gente chama aqui a representação gráfica do patrimônio é em formato do T. A gente chama desse T grande, né? Por quê? Porque é esse que a gente viu aqui. Né? Nós temos esse
onde? Desculpa aí, pessoal, estava travando aqui. Nós temos do lado esquerdo, representa os meus bens e direitos, o ativo, são os bens e direitos. Do lado esquerdo, direito, nós temos o passivo, que representa as minhas obrigações, o patrimônio líquido também. Tá? Do lado do ativo, são os bens e direitos, eles são, a gente chama de lado devedor. Por que devedor? Porque ele deve esse valor ao ativo. Então, o lado do meu ativo deve, tudo que tem aqui deve ao passivo e patrimônio líquido. Mas por que deve ao passivo e patrimônio líquido? Porque é do passivo e do patrimônio líquido que vieram os recursos que eu comprei. Eu deixei no caixa, que eu comprei mercadoria, que eu comprei o veículo, né? Então, como assim? Por exemplo, o capital é o dinheiro que a empresa começou, certo? Bom, esse capital que ela começou, ele colocou no caixa, ele colocou na mercadoria, né? Ele colocou na compra de imóveis. Então, foi daqui que teve origem aos bens que foram colocados no ativo. Tá? Então, o balanço patrimonial, ele tem essa estrutura aqui. Ativo e passivo. Do lado do ativo, são os bens e direitos de natureza devedora. Então, tudo aqui é débito. Do lado do passivo, nós temos as obrigações e o patrimônio líquido. Tudo que está desse lado do passivo representa as contas credoras. Por que credoras? Porque eles são credores da empresa. A empresa deve para eles. Tá? A empresa tem que pagar a eles. Se a empresa fechar, vai ter que pagar fornecedor, vai ter que pagar duplicata, vai ter que pagar imposto, vai ter que devolver o dinheiro dos sócios. Tá? Como é que ele vai devolver isso? Vendendo os bens e direitos. Okay? No decorrer, a gente vai treinando um pouco mais isso, pessoal. Aí nós chegamos na seguinte situação. O que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é a diferença da soma dos bens e direitos menos as obrigações. Então, eu vou somar tudo que eu tenho, bens e direitos, menos as obrigações, que é tudo que eu devo, e eu vou ter o meu patrimônio líquido ou situação líquida. Né? Então, um exemplo aqui que a gente teve, né? O que é esse balanço patrimonial nosso aqui? Então, o que aconteceu aqui nesse balanço? Estou fazendo uma perguntinha, né? Eu tenho do meu ativo 710, no meu passivo eu tenho quanto? 100 mais 150, 250, 300. Para bater, eu preciso que a soma do ativo seja igual à soma do passivo mais patrimônio líquido. Quanto falta de qual é o meu valor do patrimônio líquido para eu manter essa equação verdadeira? Bom, o que eu tenho que fazer? Somar os bens e direitos. Bens e direitos dá 710. Menos 300. Então, 710 menos 300, que é o meu passivo. Vai ser igual a 410, que é igual ao quê? Patrimônio líquido. Então, aqui, eu vou colocar 410. E agora? 410. Então, lá, 300 mais 410, 710. O lado do passivo está igual ao lado do ativo. Tá? Essa é a minha equação patrimonial do patrimônio líquido.
tá? Então, sempre vai ser assim? Sempre. Tá? Eu vou somar os bens e direitos, tirar o meu passivo, vai dar o valor do meu patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido, ele tem algumas características. Tá? Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, pode ser nulo. Quer dizer o quê? Aqui, deu 410 positivo. Por quê? Porque o ativo é maior do que as minhas obrigações. Quer dizer, se eu vender todos os meus bens e direitos, eu pago as minhas dívidas e ainda me sobra R$410. Quando o meu patrimônio líquido é negativo, quando eu vender meus bens e direitos e não pagar as minhas obrigações. Tá? Mesmo eu vendendo tudo o que eu tenho, eu não consigo pagar as minhas obrigações. Ainda vou ter que tirar mais dinheiro do bolso. E o nulo, quando a soma dos bens e direitos for exatamente igual à soma das minhas obrigações. Tá? Dentro da contabilidade, nós trabalhamos também com a ideia de superávit, déficit e nulo, né? Isso é o quê? A situação líquida da empresa é o mesmo que patrimônio líquido. Tudo depende de como for analisado. Se for um relatório, a gente coloca situação líquida. Se for uma demonstração, como o balanço patrimonial aqui, a gente considera como patrimônio líquido. Tá? Então, situação líquida e patrimônio líquido são sinônimos. Tá? Então, são a mesma coisa. Então, depende de como você vai usar na frase. Tá? Então, quando o patrimônio líquido é superavitário, quando o meu bem e direito for maior que as minhas obrigações. Quando que o patrimônio líquido, a minha situação líquida, é deficitário? Quando o meu ativo for menor do que as minhas obrigações. Aqui. Meu ativo, 510, minhas obrigações, 700. Então, eu tenho um patrimônio líquido aqui negativo. A situação líquida nula é quando o meu patrimônio líquido, o meu ativo é 110, é 510 aqui. Minhas obrigações, também 510. Quanto eu tenho de patrimônio líquido? Zero. O que é esse zero? Quer dizer, eu vendi todos os meus bens e direitos, paguei a minha dívida e não sobrou nada, também não tenho que pagar nada. Então, essa aqui é a nossa equação fundamental do patrimônio. O patrimônio líquido será sempre igual ao ativo menos o passivo. Então, com essa equação, você acha o que quer dizer situação líquida aqui também, né? Então, situação líquida também pode ser achada através dessa equação, e é a mesma coisa que patrimônio líquido. Tá? Então, bom, aqui, a partir dessa página, nós temos a divisão do patrimônio líquido, do balanço patrimonial, do patrimônio líquido e etc. Tá? Então, o patrimônio líquido ativo e passivo também tem de curto e de longo prazo. Tá? Então, aqui está só as divisões dos grupos. Ativo circulante. Tudo que for circulante, curto prazo. Tá? Então, aqui, curto prazo. O que for não circulante, longo prazo.
Vai ser sempre assim? Sempre. Tudo que for de curto prazo é circulante. Tudo que for de longo prazo é não circulante. E aí tem o imobilizado, que é de uso da empresa, né? Os investimentos que a empresa fez. O intangível é aquele bens que não têm existência física, marcas, patentes, gastos pré-operacionais. Tá? Passivo é a mesma coisa. Tem circulante, curto prazo. Não circulante, longo prazo. O que é curto prazo? Até 1 ano. Longo prazo? Após 1 ano. E o capital? O capital é onde registra toda a entrada de dinheiro inicial da empresa, quando os sócios formam a empresa. Entra aqui, ó, no capital social, capital subscrito, capital integralizado, tudo isso é sinônimo. Tá? Reservas de capital são valores retirados do lucro para guardar, para aumentar o capital no futuro. Ajustes de reavaliação, quando você atualiza o valor dos seus bens. Ajustes de reservas de lucro, ações de tesouraria, enfim. E os lucros e prejuízos acumulados. Tá? Assim, quando elaboramos um balanço patrimonial, não podemos denominar situação líquida. O grupo de contas que representa o capital próprio da empresa, segundo a Lei 6.404/76, deve receber o nome de patrimônio líquido. Então, é como eu disse, nas demonstrações, utiliza-se patrimônio líquido. Nas análises, nos relatórios, aí sim utiliza situação líquida. Tá? O termo situação líquida deverá ser aplicado quando se tratar de relatórios econômicos e financeiros. Em suma, equação fundamental do patrimônio, de maneira geral. Lá nós vimos do patrimônio líquido. Ó. Isso aqui é uma equação do patrimônio líquido. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. E a equação fundamental é derivada daquela, né? Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. O que eu peguei? Peguei o patrimônio líquido que estava aqui e transferi para cá, invertendo o sinal. Propriedade distributiva, né? Isso é coisinhas de quinta série para vocês. Primeiro grau, né? Que vocês estão fazendo agora o segundo grau. Então, isso é propriedade distributiva, né? Que você faz a inversão do sinal e torna a equação verdadeira, para você achar um termo incógnita, né? Bom, essa equação fundamental, ativo será sempre igual ao passivo mais patrimônio líquido. Com essa equação aí, pessoal, você consegue resolver todos os exercícios da contabilidade. Então, gravem esse elemento aí do patrimonial na ideia de vocês, tá? Sempre. Tá? Bom, origens e aplicações. Nós demos já a primeira introdução lá, né? Então, o que é a origem? De onde vem o dinheiro? Então, o dinheiro vem de onde? Todo o dinheiro que é colocado na empresa vem do passivo e do patrimônio líquido. Então, eles são as origens, né? Aqui não esquecer do PL também, porque está dentro do passivo, mas é o PL também. O ativo são as aplicações, onde eu coloquei o dinheiro da empresa, né? Dentro desse passivo, nós temos capital próprio, recurso de capital de terceiros, representa todos os valores que a empresa recebeu de terceiros, quer dizer, que não pertence ao capital social da empresa. São os débitos de funcionamento, de financiamento, né? Funcionamento, aquela operação que a empresa tem no dia a dia, compra, vende mercadoria, paga funcionário, paga imposto, e assim sucessivamente. Os débitos de financiamento, financiamento já pode colocar como empréstimos bancários, né? Empréstimos e financiamentos bancários, voltado a tudo que a empresa pediu emprestado. Os recursos próprios estão no patrimônio líquido, tá? Isso aqui estão todos no PL, né? Que representa o quê? Todos os valores que a empresa começou a sua atividade ou que ela produziu.
Então, nós temos dos proprietários, que é quando entrou o capital, e do giro normal, que ela produziu. O ativo, sendo a aplicação de recurso, né? O ativo sendo a aplicação de recurso, né? Ele determina onde a empresa colocou todo o dinheiro que veio do passivo e do patrimônio líquido. Tá? Então, essa é a principal diferença aqui entre o origem e aplicação de recurso. Então, olha lá. Passivo. Passivo circulante, passivo não circulante. Resultado de exercício futuro. Patrimônio líquido. Total do meu passivo, 153 mil. Total do meu ativo, 153 mil. Então, quer dizer, todo o dinheiro que eu recebi aqui de terceiros e da própria empresa, eu apliquei no meu ativo na compra de bens e direitos. Tá? Aí aqui, nós temos aqui umas perguntinhas para serem respondidas. Né? Isso eu vou deixar, a gente vai fazer agora, né? Só para vocês saberem o que é recurso total. Então, vamos lá. O que é recurso total? É todo o dinheiro que está disponível na empresa. Qual é o valor desse dinheiro disponível? 153 mil. Bom, capital total é a mesma coisa que recurso total. 153 mil. O capital. Qual é o capital da empresa? Está escrito aqui, ó, 70 mil. Capital subscrito inicial social realizado, 70 mil. Tudo com base no balanço aqui, pessoal. Ó. Ok? Bom, patrimônio. Qual é o total do meu patrimônio? 153 mil. Patrimônio líquido. Qual é o valor do meu patrimônio líquido? Opa, aí aqui, ó. Eu posso somar direto aqui, né? Então, 70, 90, 90 mais 15, 105. Então, PL igual 105. Vamos ver se está certo isso mesmo? Lembra aquela equação patrimonial que nós temos aqui, ó? Patrimônio líquido é igual ativo menos passivo. Então, vamos ver se funciona aqui. Então, vamos lá. PL é igual ativo menos passivo. Então, isso vai ser igual. Quanto que é o meu ativo? Ó, 153 mil. Menos, quanto foi o meu passivo? Ó, o meu passivo aqui, ó. 23, 31, 46, 47, 48. R$ 143 menos 48, 105. E é igual ao meu PL. Então, patrimônio líquido, 105. Mas bateu? Ó, bateu, 105. Recursos próprios. Recursos próprios é o mesmo que patrimônio líquido. Né? Recurso próprio é o mesmo que PL, 105. Capital próprio. O que é o capital próprio? Que pertence para a empresa. Então, é aquele PL de 105. Recursos de terceiros. É o meu passivo, que foi de
48 mil. Capital de terceiros é o 48 mil. Capital alheio, mesma coisa. É o passivo, 48 mil. Total do meu passivo. Total do meu passivo. Qual o total do meu passivo? Passivo total, ó, 153 mil. Que é o passivo mais patrimônio líquido. Ativo, 153. Então tá aí. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu vou deixar uma, para não ficar muito longo nossa aula, né? A gente tinha combinado até as 10h30, são 10h27, com aquele probleminha que teve, mas a gente conseguiu chegar no objetivo. Eu vou estar parando a minha apresentação agora, tá? Finalizando também a gravação. Professor, precisa pôr presente de novo ou não precisa? Interrompendo a gravação.